Em Santo Hilário, Felipe foi desperto de sua madorna pelas falas de Teresa, que adentrava a igreja com o almoço do reverendo e Gina, que chamava por ele desesperadamente. Padre! Enquanto caminhava, encontrei um homem desfalecido à margem do rio. Meus filhos o apanharam e trouxeram para a vila. Onde devemos colocá-lo? Traga-o para o meu quarto. Ainda resta uma cama vaga no aposento paroquial. O homem entrou de olhos cerrados, abriu-os por um átimo e mirou a pintura do duque atrás das esculturas dos crucificados. Depois entrou em sono profundo, ou coma, uma espécie de letargia. Trazia na pele bronzeada as marcas da longa caminhada. As feridas cheiravam mal devido à purulência visível. Os braços e pernas que a roupa em farrapos deixava à mostra estavam estriados por vergões profundos, resultado de tombo ou talvez violento espancamento. A barba desgrenhada cobria quase todo o rosto e os cabelos, escuros, longos e sujos. Desciam pelos ombros esfacelados pelo peso de uma bagagem que poderia ter sido roubada. As maçãs do rosto, única parte deste que a barba deixava visível, estavam cobertas por hematomas horrendos. A uma ordem do cura, o forasteiro foi deitado na cama que sobrava, e todos saíram à caça de sanguessugas para o tratamento das úlceras infeccionadas. O analídio, usado desde o Império Romano para causar sangria, tinha seu segredo de sucesso realmente nas substâncias curativas que deixava no local do ferimento infeccionado, acelerando a cicatrização, o anticoagulante que fazia a circulação voltar às áreas ameaçadas de necrose, e o anestésico que contém em sua saliva aliviava as dores locais. Com presteza, ele e Francesco limparam as feridas e o rosto do desconhecido, e quando os outros voltaram com os curativos, entre aspas, ele as colocou nas bordas das grandes crateras infeccionadas e as deixou fazer a festa, entre aspas. Gina esperava pelo padre na nave. Pegando o almoço, sentou-se ao lado dela. Como se sente hoje? Fiz exatamente o que me sugeriu, padre. Ouvi o barulho da água do rio correndo e o farfalhar das asas das aves que se achegavam para beber, o zumbido da abelha em torno das flores e o vento que faz verdadeira música na folhagem, que de tamanhos diferentes formam verdadeiras notas musicais. Ouvi ruído do trote dos cavalos passando na estrada e ferramentas ao longe. Padre, eu nunca havia percebido estes sons. São cantos afinados que só a natureza é capaz de reproduzir. São mágicos presentes de Deus aos homens incautos, que se trancam dentro de um mundinho particular e egoísta, de onde só desejam sair para a morte. Então, padre, eu parei para ouvir o som do silêncio, como me sugeriu. Foi quando ouvi este forasteiro cair com o rosto dentro da água. Imaginei que o pobre quis beber um pouco do líquido e desfaleceu de fraqueza e fome, impossibilitando assim de se oxigenar. Com força titânica que nem sei de onde tirei, já que também me encontro muito fraca, eu o arrastei, dando a ele a possibilidade de respirar. Percebi que eu salvei uma vida, e um contentamento inenarrável veio de dentro, como um fogo a aquecer todo o meu corpo, e permanece até agora.
vi aquele homem respirar. E, ciente de que eu era a única responsável por isso, não tenho como lhe contar o que eu senti. Não precisa contar, Gina. Eu sei o que sentiu. Só que quero que guarde para você uma coisa. Não era a única responsável por isso. Foi um instrumento bendito da vontade de Deus para ajudar 2 de seus filhos. 2? Sim, o homem que foi poupado da morte por afogamento e você que viveu essa experiência. Esse contentamento ficará com você para sempre. É verdade, o Senhor está certo. Ele precisava respirar e eu de alegria. Deus sempre nos provê daquilo que precisamos. É para isso que somos convidados a trabalhar em prol um do outro, para que a providência divina se cumpra. Gina caminhou até o recipiente com água fluidificada e, molhando as pontas dos dedos, tocou as frontes, a testa e o alto da cabeça. Está aqui há tão pouco tempo, Padre. Como conseguiu fazer tanta mudança benéfica? Parece um enviado de Deus, um anjo de verdade. Longe estou de angelitude, minha filha. Agora, enviado de Deus, todos nós somos. Missões são todas e qualquer providências que tomamos com a intenção de fazer o bem. Muito obrigada, Padre. Espero que possamos desfrutar de sua companhia por longos anos. Eu também espero poder permanecer aqui. Consiga para mim um pouco de sal. Está na hora de acabar com a festa das sanguessugas. Quando Felipo espalhou sal sobre as gordas curandeiras, entre aspas, elas começaram a se desfazer e se soltar do hospedeiro. Ele procedeu à limpeza do local e, embebendo um pano em água limpa, molhou os lábios ressequidos do forasteiro. Ele sugou o líquido sofregamente e abriu os olhos muito azuis e assustados. A febre se mostrava alta no brilho vítreo dos olhos e no suor que porejava em seu rosto, coberto pela barba crescida e suja. Nada tema, estou aqui para ajudá-lo. Ninguém vai lhe fazer mais mal. O moribundo pareceu buscar o resto de força para dizer pausadamente: 4. 4? Fala dos 4 cavaleiros? O 4. Tudo é 4. 4 fases da lua. 4 ventos principais. 4 estações do ano. 4 evangelistas. 4 deuses do sono. Procure. Por aqui passaram caveiras. Em seguida, o doente caiu em sono profundo novamente, deixando um Felipo desorientado. O que aquele homem queria dizer com tudo aquilo? Quem seria aquele homem? Não trazia nada que o identificasse, nenhum escrito, nenhuma carta de recomendação, nada que lembrasse de onde vinha ou para onde iria. Apenas alguém que fora agredido no caminho em meio a uma procura em torno do misticismo do número 4. Estranho. Por que o número 4? Sua mente vagou por inúmeras possibilidades. O que haveria de especial nesse número para se tornar o símbolo da cavalaria? Quando o tesouro foi confiado a um único cavaleiro, este se apressou em arranjar mais 3 companheiros, e assim se tornaram 4, coisa que persistia até aquele momento. Pensou um pouco e memorizou o número em algarismo romano. Tratava-se de 1
seguido de um 5. 5. Nenhuma inicial conhecida. Então, uma frase de Brunello que surgiu à mente. Uma parte da conversa que tivera com o falecido padre no primeiro dia de sua estadia na vila. E quanto a essa seita, o que pode me contar sobre ela? Além do fato dela ter nascido no condado portucalense no século V, nada. Claro, era exatamente isso. Ibéria, século V, IV, a data e o local de nascimento da cavalaria. Por isso o número é especial para eles. É sua origem grafada em código. Poderia confirmar com Brunello ou Marcelo, mas sinto que não preciso, eu tenho certeza. Eu já fui parte da cavalaria. Estes segredos devem estar grafados em meu espírito. Olhou para o homem em coma profundo. Sobreviva, irmão. Juntando o que nós dois descobrimos, poderemos chegar ao tesouro da cavalaria. O homem estremeceu em seu leito. Felipo correu até ele e tocou sua testa. Queimava feito brasa. Os olhos pareciam ainda mais vidrados e a respiração era cortada por espasmos violentos que sacudiam a cama com força. A mulher é a lua, em suas faces naturais, minguante, nova, crescente, cheia, ou impura, neutra, fértil, fecunda. A mulher é quem dá a luz, por isso é necessário o renascimento, entende? Felipo fez que sim com um gesto de cabeça. Não ousaria interromper o moribundo em hipótese alguma. Segundo conta a lenda dos 4 cavaleiros, o tesouro está por perto, dentro dos 4 pontos cardeais representados pelos 4 evangelistas. As palavras do desconhecido saíam quase num sussurro. Estou atrás deste tesouro há anos. Sei que estou perto. Os caveiras passaram por aqui. É claro, nos rastros deixados na igreja. A pintura atrás do altar é de um caveira, eu sei. Já estive em muitos templos que eles dominaram. Reconheço há milhas um santuário caveira. Uma longa pausa fez Felipe acreditar que ele desmaiara novamente. Contudo, ele recomeçou. Eu estava tão perto. Acho que não terei tempo. Mas você pode encontrar o tesouro. Para quem procura este tesouro? Quem o enviou? Ninguém me enviou. Foi agredido por alguém? Pelos caveiras? Ninguém me agrediu. Antes que Felipe formulasse outra pergunta, ele entrou em estado comatoso novamente. O padre saiu do quarto, deixando o paciente desacordado. Da porta da igreja, olhou o terreno e sorriu. A enxurrada corria célere para o rio. Alguns dias de sol e a situação da vila seria muito melhor. O barulho de ferramentas lhe lembrou da presença de Guilhermo a recuperar a torre e o coro, para que o sino voltasse a dobrar. A vila estava melhor. A casa reflete o dono. Os moradores estavam melhores. Sorriu para o neto do duque, encarapitado na sacada, a martelar. Ele acenou a destra. Tinha pregos presos entre os lábios. Josefina chegava sob a garoa, trazendo água e um naco de pão para o irmão. Não posso me demorar, padre. Meu pai se encontra só, mas disseram-me que está com um doente. Venho oferecer meus préstimos.
já que possuo certa habilidade por cuidar de meus pais por anos. Eu aceito seus préstimos, amiga. O desconhecido está com o corpo ferido e febril. Dorme profundamente e acorda esporadicamente. Pronuncia algumas palavras, depois torna a desfalecer. Posso vê-lo? Sim, acompanhe-me. Felipo e Josefina chegaram no momento exato em que o homem expirava. O tesouro está dentro dos 4 pontos cardeais, representados pelos 4 evangelistas. Foram suas últimas palavras. Deus, nosso Senhor, perdoe seus pecados e o conduza à vida eterna. Felipo recitou com uma mão sobre sua cabeça e a outra fechando seus olhos. O caça-tesouros faleceu calmamente, tendo Felipo e Josefina como companhias na hora derradeira. Felipo pediu a ela que chamasse Marcelo para ajudá-lo a preparar o corpo para o funeral. Tem que ser ele, padre. Desculpe-me, Josefina. Veja se encontra Francisco por aí. Mande-o para cá e depois saia a contar o ocorrido. Não vejo a hora de meu sino estar funcionando. A moça obedeceu e em poucos minutos Francisco adentrou o quarto. O cadáver foi lavado e vestido com a mortalha confeccionada às pressas por Guida, que, recuperada, entre aspas, voltava a fazer parte das atividades locais. Depois, o padre o depositou sobre o altar da igreja, onde já estavam todos os vilões para as exéquias do desconhecido. Todos oraram por ele, indiferentes a este detalhe, e decidiram levá-lo ao cemitério tão logo Leonardo e Laso voltassem com a notícia de que a cova estava aberta. E isso aconteceu bem antes do meio da tarde, quando um sol tímido teimava em aparecer entre nuvens carregadas. Felipo rezou o ritual pós-mortem e jogou sobre o corpo a água fluidificada receitada pelo Duque da Calábria, e eles deixaram a igreja. Subiram carregando o corpo do estranho para ser sepultado. A trilha estreita até o cemitério era quase uma escalada. Eles subiram em oração fervorosa, e mais uma vez Felipo não quis assistir ao enterro em si. A terra caindo sobre o corpo era-lhe visão verdadeiramente penosa. Afastou-se da cova a observar as lápides, simples escritas de maneira a realçar o amadorismo do epitafista. A singeleza das tumbas era contrastante com o anjo luxuoso que recebia, entre aspas, aqueles que adentravam o Campo Santo. Anjo? Meu Deus! Felipo se lembrou das últimas palavras do moribundo. O tesouro está dentro dos 4 pontos cardeais, representados pelos 4 evangelistas. O que representa os 4 evangelistas? O homem alado representa Mateus, a águia é a representação de João, o touro é Lucas e o leão, Marcos. Aquele homem alado, de acordo com a posição do nascente e do poente, estava exatamente ao norte. Seus olhos miraram a posição oposta ao anjo. Tudo para aquele lado era sul até o fim do mundo, e nas laterais leste e oeste, indefinidamente. Mas se o tesouro estava entre os 4 pontos cardeais, deveria então ter algo que demarcasse um ponto ao sul, leste e oeste. De preferência, algo que lembrasse os outros evangelistas. Olhou em todas as direções, nada que lembrasse os outros símbolos.
Claro que não estaria tão visível. Aquele homem sabia muito. Não teve tempo de me contar. Se eu quiser encontrar o ponto onde está o tesouro, terei de encontrar algo que se relacione aos outros 3 evangelistas: um leão, um boi e uma águia, ou mesmo uma escultura ou pintura destes animais. Agora a caçada começou de verdade. Ainda encostada em uma lápide, deixou seus olhos vagarem pelas montanhas verdejantes da Calábria. Naquele mesmo dia, chamaria alguém da vila para uma excursão ao sul do cemitério. Se não encontrasse o ponto demarcado pelos caveiras, apanharia algumas mudas e sementes de plantas flóreas e frutíferas de pequeno porte, com que planejava enfeitar o largo em frente à igreja, ao redor das casas, formando ali uma ágora, como diziam os gregos. Queria, ao mesmo tempo, embelezar a vila e criar um local de lazer e confraternização para as pessoas, uma praça que batizaria de Fórum Fernando Castelli. Foi Guilhermo quem o tirou de seus devaneios. Vamos, padre, ainda quero aproveitar o resto da luz do sol nos concertos da igreja. Vamos, sim, disse o sacerdote, se levantando e acompanhando a toada apressada do companheiro. Também preciso da luz do sol, pois pretendo apanhar algumas mudas para formar uma praça. Uma praça? Uau! Nem mesmo meu avô pensou nisto. Quem garante que a ideia não é dele? Ah, desculpe-me, esqueci que fala com os defuntos. Ele sugeriu formar uma praça pública? Não diretamente. Às vezes, os espíritos nos sussurram ideias de maneira tão sutil que acabamos convencidos de que pertencem a nós. Contudo, na verdade, a maioria das grandes ideias, invenções e até as grandes obras de arte são inspirações dos gênios imateriais que nos tutelam. Então, às vezes estamos rodeados por fantasmas? Sim, mas não às vezes, quase sempre, quiçá sempre. Acho que nunca mais vou tomar banho. Já pensou? Os fantasmas nos observam nus. Agora tem motivo para se esquivar de uma boa lavada, não é, Guilhermo? Se pensar em desposar a meio-viúva, deve-se ater mais à higiene. Liana é limpa e bela. O sangue fluiu para o rosto do vilão. Padre, nem sabemos se Dante está morto. Pare com essa falsa indignação. Está torcendo pela possibilidade de o outro ter partido. Estamos no 2º dia de seu desaparecimento e não sei por que eu não acredito que ele esteja vivo. O simples fato de o Senhor não crer na sobrevivência dele não enviúva oficialmente Liana perante a igreja. Quanto tempo será necessário para dá-lo como morto? Não sei ao certo. Tempo suficiente para ir a Roma e voltar, talvez. Não se amofine com isso. Se for da vontade de Deus, você se casa com Liana. Leonardo e Rita, assim como Andrena e Francesco, também aspiram ao mesmo, e eu acho muito bom que as crianças comecem a chegar na vila. Tenho pena de Geron. Ninguém para brincar, pobrezinho. Guilhermo sorriu visivelmente feliz. E ainda faltam alguns casamentos, padre. Teresa deseja casar as outras filhas com mais 2 netos de Enzo. E quanto a eles? Laurence e Maria concordaram, mesmo porque existe a falta de opção da vila. E os outros?
Pois é, parece que Lance está arredio quanto ao compromisso com Lúcia. O clima está muito tenso entre as duas famílias. Mas, se os familiares se comprometeram, eles terão de se submeter. Mas Lance está tumultuando o acordo. Sabe me dizer por que Lance está agindo assim? Não é normal que os jovens procedam ao acordo pré-nupcial das famílias? Era, até bem pouco tempo. Por isso Liana se casou com Dante e não comigo. Como você disse, a vila não tem muitas opções. Mas e fora daqui? Não teria Lance encontrado outra donzela? Pode ser. O garoto, ao contrário da maioria, não é confinado à vila. Ele é aprendiz de um retratista greco-calabrês, que também é remedista, cuja oficina frequenta 2 vezes na semana, fora daqui. Retratista? Disse pensativo. Lance tem tendências para a arte ou medicina? Sei lá, é um garoto muito calado, quase não sai de sua casa, não frequenta a igreja, não fala com a gente, não entra nas rodas de prosa. Os 2 passaram na vila e convidaram alguns moradores para o trabalho da caça às mudas. No entanto, Felipe olhava mais para algo que pudesse ali lembrar um evangelista, um símbolo de algum deles. Se ele encontrasse o ponto sul, não precisaria mais nada para determinar o local exato do tesouro, visto que seria apenas medir a distância entre o anjo do cemitério e este ponto. Dividindo por 2, teria a metade, e estendendo essa distância a leste e oeste, encontraria os outros pontos. Contudo, nada por ali lembrava um evangelista ou os animais que os representavam. Apenas Calábria. Aquela longa planície era uma bênção que o duque aproveitara na agricultura de subsistência. Era dito que ali se colhia muitos grãos e frutas, que deixavam a mesa dos vilões mais saborosa e nutritiva. As árvores frutíferas persistiam no local, mas secas e inférteis, davam apenas uma pálida ideia do antigo pomar, formado pelo duque e seus conterrâneos. Era algo que urgia reabilitar. Uma flor amarela chamou a atenção do cura, que correu a tomar uma muda. Um pássaro gorjeava em seu vôo perfeito em busca do ninho, e Felipe estava atento a um sinal, qualquer coisa que se opusesse ao anjo. Era como havia refletido antes. As terras opostas ao anjo eram sul, até o fim do mundo. O sol já descia no horizonte, quando com braços cheios de mudas e sementes, os vilões regressaram. Felipe estava cheio de plantas e vazio de esperanças de encontrar o meio dos pontos cardeais. Foi uma festa a chegada das mudas. Todos se ocuparam de jardinar, com exceção de Teresa, que foi correndo para a cozinha preparar o seu engabelo, entre aspas, para os estômagos dos jardineiros entusiasmados. E a outra foi Felipe, que sorrateiramente saiu em busca do antissocial Lance. A porta estava entreaberta e Felipe bateu de leve. A voz que perguntou do fundo da casa quem é, ele respondeu apenas, o padre. Segundos depois, ouviu os passos do anfitrião a se aproximar da porta, que foi aberta apenas alguns centímetros, de onde surgiram 2 olhos muito azuis, protegidos por longos cílios dourados, e uma mecha de cabelos longos e encaracolados, da cor do trigo.
Felipo ainda não tinha visto Lence, e ao mirar a metade do rosto que se mostrava na fresta da porta, se lembrou dos anjos pintados nas telas da sede papal. A bochecha era rosada e o nariz, muito fino, fazia um conjunto harmonioso com os lábios delicados e vermelhos, como uma papoula. Ao ver o padre, ele abriu a porta completamente. Tinha baixa estatura, ou era muito jovem, mas sem sombra de dúvida era o mais belo rapaz da vila. Trazia no rosto a formosura suave e doce do bisavô. Boa tarde, Lence. Sou Felipo, o novo padre da vila. Acho que ainda não nos avistamos. Prazer em conhecê-lo. A sua bênção, padre. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo efetivamente, mas por sua fama parece que já o conheço, de tanto que meus pais falaram do Senhor. Entre e esteja livre para se sentir em sua própria residência. O rapaz parecia instruído em seus modos de falar. Era gritante a diferença do linguajar dele com os dos outros moradores. Não era apenas um modo de falar. O rapaz era extremamente polido. Parecia estar sendo muito bem educado pelo mestre grego. Espero que falem bem de mim. Pode acreditar, tenho na condição de mito, quase como meu bisavô. Ele só ganha pela suposta faculdade de ressurgir dos mortos. O rapaz sorriu e mostrou belíssima dentadura, perfeita e branca, o que para a época era uma aberração. Algas marinhas. O quê? Algas marinhas. Este é o segredo de dentes belos. Podemos esfregá-los com elas e mantê-los limpos assim. Estarão sempre belos e saudáveis. O que os faz apodrecer não é a idade, e sim a sujeira deixada pelos restos da alimentação. Como aprendeu isso? Com o mestre Heráclito. Além deste, nos ensinou vários outros hábitos que podem nos deixar mais belos, livres de dores e felizes. Na verdade, padre, é quase tudo fundamentado nos hábitos de higiene. Eu concordo com você. Sempre fui adepto de uma boa lavada no corpo e cabelos, mas já senti dores de dentes. São terríveis. Estamos tão perto dos mares. Agora já sabe como se proteger de dores de dentes. Eu agradeço, porém defendo que todo o conhecimento deve ser dividido. Por que nunca tentou ajudar as pessoas desta vila? A começar pela sua família. Uma vez eu até tentei, mas recebi zombarias pelas minhas sugestões. Mas não acredito que venha até aqui para falar sobre meus conhecimentos de higiene e saúde. Realmente não. Aproveitei que estão todos imersos em jardinagem e vim primeiro para conhecê-lo, já que não sai de casa nunca. Segundo, para tratar de um assunto delicado que ameaça a convivência da sua família com a de Teresa. Como o padre responsável por Santo Hilário, tem obrigação de, pelo menos, tentar resolver estas contendas no afã de preservar o clima de amizade e paz da vila. Eu não saio de casa porque estou cansado dos olhares descaridosos e dos cochichos maledicentes acompanhados de risadinhas sarcásticas sobre minha pessoa. Eu não quero me casar. Você não quer se casar? Não quer casar agora ou não quer casar com a filha de Teresa? O rapaz arregalou suas safiras congênitas. Não precisa me responder se não quiser. Apenas adianto que sou muito acostumado a guardar segredos. Então, padre,
Eu não quero me casar agora. Eu só tenho 15 anos. Conheço casais bem mais jovens. Não é tão novinho assim para casamento. Sou um aprendiz de curandeiro. Ainda não tenho como sustentar uma família. E por que não assume o compromisso, como querem seus pais, e casa-se quando estiver apto a sustentar uma família? Não quero me casar com a filha de Teresa? Isto. Sei que não posso dizer isso, mas não quero. Sei que vão acabar me forçando e seremos nós dois infelizes para sempre. Ajude-me, padre. Não a quer por esposa? Não. Acha que ela seja feia? Não. Despudorada? Não, de jeito nenhum. Existe outra moça? Não. E outro moço? Lance caiu literalmente sentado. Padre, existe ou não? Como descobriu? Ainda vai demorar muito para um homem convencional se preocupar com as coisas que você se preocupa. Mas não se desespere, disse mirando a expressão de pânico estampada no rosto do menino. Podemos resolver essa situação sem magoar a moça e comprometer as relações das duas famílias. Como faremos isso, padre? Esta vila e circunvizinhanças idolatram Fernando Castelli, e cada descendente que carrega algum de seus traços se torna um marido desejado por todas as moças. Contam que meu pai teve 18 propostas de casamento. Sinto muito. Algum traço? Você, assim como seu pai, é a cópia mais fiel do Duque da Calábria que se pode obter. O senhor não conheceu meu avô jovem. Dizem que eram perfeitamente iguais. Contudo, padre, o que pretende fazer para me ajudar nesse impasse doloroso? Você me dá livre ação? Sim, apenas peço que não deixe que meu segredo seja conhecido por ninguém. Sei que minha família se sentiria muito infeliz com a minha doença. Eu prometo que jamais mencionarei essa situação. E seu bisavô está a lhe dizer que você não é portador de doença alguma. É apenas espírito sensível que há milênios vem animando o corpo feminino. Com tempo e treino suficiente, vai evoluir para a condição de aprendizado que os dois polos sexuais oferecem, sem precisar se sentir em conflito. Por enquanto, tem a sua situação como prova de que consegue viver com uma condição feminina e uma liberdade masculina, sem cair no lodaçal da promiscuidade e da prostituição. Luto contra isso todos os dias de minha vida, padre. Continue, filho, sempre tendo Jesus como exemplo. Vou ajudá-lo neste impasse, a você e à moça, que igualmente não será feliz com essa união. Mas, tão logo eu resolva isso, quero algo em troca. Em troca? Isso mesmo. Você não será constrangido a se casar e ainda terá o seu trabalho levado à conta de sério e necessário. Pensei que os milagres fossem reservados aos santos. Enganou-se, eles são reservados aos corações de boa vontade. Pode me tratar por São Felipe, se quiser. Asseguro-lhe que será respeitado e amado na vila, desde que se propõe a me dar o que quero em troca de eu resolver sua contenda. O que quer? Quero que consulte sua disponibilidade e seja para essa vila o professor de higiene e saúde.
E acha que aceitarão os meus conselhos? Tenho certeza. Eu vou acrescentar essa matéria no currículo de nossa nova escola, dando a ela a ênfase que ela tem realmente. Eu aceito ensinar a eles tudo o que aprendo com o mestre Heráclito, mas dê-se ao respeito e será respeitado. E isso independe de pessoa, profissão, lugar ou opções afetivas, entende? Ninguém tem o direito de ser desrespeitoso com você por ser diferente, entre aspas. Ninguém tem o direito de desrespeitar ninguém. Isso deveria ser ideia inata em todo ser humano. Porém, enquanto o preconceito for maior que a inteligência, os homens veem-se obrigados a exigir algo que naturalmente é direito. Respeite-se, Lance, e todos seguirão o seu exemplo. Pois que assim seja, padre. Resolva este tormentoso problema sem magoar meus pais e irmãos, e nem Teresa e a pobre Lúcia. Eu não gostaria que ela tivesse minha recusa como rejeição à sua pessoa. E terá seu professor, não só de higiene e saúde, como também de desenho, letras e números. Esteja em paz. Formará comigo e Josefina o corpo docente de Santo Hilário. O rapaz beijou respeitosamente as mãos do sacerdote, reparando no anel CISR. Saiu da casa de Enzo e, passando pelos jardineiros, entrou na casa de Teresa. Em um fogão feito com 3 pedras, ela cozinhava em um grande caldeirão um ensopado de ervilhas e carne de cervo. Felipe fez cara de náusea. Fiz a sua ervilha separada, padre. Apontou para um caldeirão muito menor que borbulhava em outro canto. Nem gordura animal usei, apenas azeite de oliva. Obrigado, Teresa. Sente-se, padre. Não, prefiro ficar de pé ao seu lado, pois o que tenho a lhe dizer deve permanecer em absoluto segredo. A mulher parou de mexer o caldeirão e encarou o padre. Não acho que faz bem em unir sua filha com o filho de Gina. Qual delas? Lúcia, que pretende desposar Lance. Por quê? É um belo moço, morador da vila, e ao que me parece, é honesto e boa pessoa. Tudo isso com um porém. Diga, já percebeu como é parecido com o pai? Sim. E como dizem por aí, é neto do duque, é idêntico a ele. E isso faz de Lance um bisneto idêntico ao lendário Fernando da Calábria, e como todos os seus descendentes, o marido desejado de todas as moçoilas. Disseram em confissão. Não posso contar quem disse, que estes belíssimos homens são quase sempre infiéis devido ao assédio das mulheres diante de tanta beleza. Dizem que o pai tem um caso de amor com a prima e que pensa em abandonar a pobre esposa. Poupe Lúcia deste aborrecimento. Mesmo que ela não se case com um homem de aparência angelical, poderá ser feliz. O senhor acha? Cão de raça sempre caça. Se fosse minha filha, eu não acertaria este consórcio. Perdoe-me, Jesus, estou a mentir novamente, pensou Felipe. Mas o que fazer agora? Já dei minha palavra a Marcelo e Gina. Como fui imprevidente. Não raciocinei. Complicado, muito difícil a questão.
Mas talvez, se você concordasse com o fato de eu dizer a eles uma mentirinha, como que Lúcia não o faria feliz por algum motivo bobo? Só para eles desejarem desfazer o compromisso e não se melindrar com o fim deste trato. Deixá-lo querer desfazer o trato. Motivo bobo ele não desfaria. Precisaria ser algo mais grave e que não maculasse minha filha para o próximo consórcio. E se questionarmos o grau de instrução diferente dos noivos? Pode dizer até que minha Lúcia é chucra, mas nunca que seja desonrada. Não tocarei nesta questão polêmica. Então vá, padre, e livre minha filha deste femeeiro despudorado. Como não pensei nisto antes? Felipe saiu pensando em como a maledicência nasce e cresce feito fermento ao sol. Bastou cutucar um pouco Teresa, levantar uma hipótese maldosa e ela já chama Lence de femeeiro despudorado. Meu Deus! Marcelo estava com a família trabalhando na confecção de cadeiras feitas de cipó para a praça. Muitos cercavam os canteiros com pedras coloridas, encontradas às margens do rio. O espaço que era antes um depósito de água e insetos transformara-se muito rápido ao toque de tantas mãos. Marcelo, podemos conversar um pouquinho, bem rápido? Claro, acompanhou o padre para a igreja. Parece muito sério, padre. Algo aconteceu? Ainda não, e eu espero que não aconteça. Do que fala? Do casamento entre Lence e Lúcia. Este não pode se consumar. Marcelo, sou ministro de Deus e, como tal, defendo a igualdade entre todos. Mas casar Lence com Lúcia agora é uma judiação. Sabemos que Lence é dotado de inteligência privilegiada, que tem sede e fome de conhecimento, enquanto Lúcia é uma menina totalmente analfabeta, e isso não seria o mais grave. O problema, Marcelo, é que se ele se casar com ela, se encerrará nesta vila, se tornará um lenhador ou um caçador, e lá se vai toda a erudição que ele poderia alcançar. Não faça isso com este menino. Nunca acerte um casamento para ele. É um grande sábio e, como tal, se permanecer solteiro, poderá se dedicar às ciências de maneira integral. Pense bem, os grandes homens nunca se casaram. Mas e se ele quiser? Aí, tudo bem. Se algum dia decidir se casar e deixar de estudar, não será uma decisão sua, e sim dele. Você é inteligente, Marcelo, e sabe que Lence é um gênio. Deixe-o decidir sozinho. Ele não quer se casar. Deixe que ele case com a sabedoria ou com a mulher que ele escolher, quando ele escolher. Mas em minha palavra dada a Teresa. Se me permitir, eu a convenço a voltar atrás, alegando ser Lance muito bonito e, por isso, muito namorador, candidato a marido infiel ou repudiador de esposas. Uma mentirinha, para não desvalorizarmos a filha dela, pobrezinha. Pois diga isso, padre, e medeia essa rescisão pelo amor do Cristo. Meu Deus, como fui insensato! Meu filho é um grande gênio, e eu querendo isolá-lo neste fim de mundo. Deixe que eu farei isso sem mágoas ou ofensas. Deixe que ela pense que sua filha é muito para seu filho. Sim, deixe sim. Desta forma, Felipe procurou por Teresa
e dizendo a ela que havia convencido o pai do noivo a desistir do compromisso, devido à diferença catedrática entre os meninos, e disse a ele que inventaria uma mentirinha a você a respeito da perigosa beleza dos Castelli. Deixe-o pensar que o filho dele é demais para sua filha. Sim, padre, é melhor assim. Agora podemos tratar dos matrimônios de nossos outros filhos e de Andrena e Francesco. Vamos sim. Nada existe que possa fazer Marcelo e você abalarem as relações. Afinal, ainda casaremos 2 de seus filhos com suas filhas. 3 já estava meio exagerado. Ela riu e continuou a mexer sua panela. Já levarei o jantar para a praça. Vai jantar conosco? Eu e um convidado especial. Vá servindo o jantar que eu já volto com ele. Passando pela embrionária praça, ele acenou positivamente para Marcelo, que sorriu agradecido para o pároco, que passava a ser a solução de todos os problemas da vila. Lence continuava em casa quando Felipe bateu. Está livre de qualquer compromisso assumido pelos seus pais, amiguinho. Vamos cear na futura praça, onde o introduzirei como mais novo membro no corpo docente. Pelo amor de Deus, padre, eu não conseguirei encarar estas pessoas que me desprezam. Eu não sei se essa é a expressão correta. As pessoas não o desprezam, elas nem o conhecem. As poucas vezes que saí às ruas, nem sempre, quando surpreendemos as pessoas em um comentário sussurrado, estão falando de nós. Esta impressão é fruto de um amor próprio muito baixo, ou de orgulho exagerado, a ponto de imaginarmos que tudo o que as pessoas fazem é para nós ou por nós, e com o objetivo de nos atingir de alguma forma. Eu tenho medo. Não deixe que este medo se transforme em fobia e estrague um futuro brilhante que você pode ter. Vamos cear juntos. Eu estarei contigo e não permitirei que ninguém escarneça de você. Eu preciso do meu professor e você de vencer este temor. 2 vezes na semana vou aprender com o mestre Heráclito e fico 2 dias fora. Desta maneira, estou disponível nos outros 3 dias da semana. Quero que trabalhe de acordo com sua disponibilidade. Não deixe de aprender, pois desta maneira, um dia, não terá o que ensinar. Ajude-me, Padre Felipe. Não saia do meu lado. Estou aqui, meu filho, se alguém zombar de você. Estarei recebendo essa zombaria ao seu lado. E repousando o braço sobre o ombro do rapaz, conduziu-o para o futuro Fórum Fernando de Castelli. O garoto tremia e seus batimentos se aceleraram, mas se deixou conduzir pelo carisma do cura. Diante de olhos assustados e curiosos, ele disse em alto e bom tom: Este é Lence Castelli, bisneto do Duque da Calábria, nosso novo professor da escola, que também está se formando. Josefina lecionará letras e artes, Guilhermo, números, Lence, higiene e saúde. Recebam carinhosamente nosso novo disciplinador. O garoto se surpreendeu com a seguida ovação em homenagem à sua pessoa, que tinha medo de sair de casa e se tornar motivo de escárnio. O que acontecia, na verdade, era que todos estranhavam, não sua opção sexual, e sim a social. Lence nunca saía de casa, de nada participava, e isso enchia os vilões de uma curiosidade doentia.
daquelas que toma conta dos que acham a vida dos outros bem mais interessantes do que a própria. Por isso, passa a tomar conta dela, esquecendo-se de si completamente. A noite começava a estender seu manto negro estrelado sobre o reino de Ítalo. O céu parecia uma mina de diamantes lapidados por zeloso lapidário com o intuito de destacar o firmamento negro. Teodora mirava cada estrela, impaciente. Já não tinha nenhuma unha para ser comida, e a moça passava a arrancar com os dentes as peles endurecidas das pontas dos dedos. Algumas se soltavam sem dor, outras de maneira dolorosa e sangrenta. Um pequeno archote no parapeito da grande janela da sede papal iluminava sua agonia. Marósia havia entrado nos aposentos do Santo Padre já fazia mais de 2 horas. O que estaria descobrindo a irmã nos aposentos asquerosos de Sérgio III? O tilintar das armas dos soldados do Papa era inquietante. Um cão ladrava em qualquer lugar que ela não via. A noite de lua nova era escura como as trevas do purgatório, que, segundo o primo, abrigava as almas dos inimigos de Roma, principalmente dos senhores feudais, que lhe usurpavam as terras. Teodora esboçou um meio sorriso entre as lágrimas de aflição. Se os poetas latinos exultavam a lua cheia como candeia dos enamorados, ela e Felipo preferiam o anonimato da lua nova, onde transitavam de mãos dadas, sem ser vistos, pelos domínios do Papa. Não via a hora de reencontrá-lo. Será que conseguiria fazer uma viagem até a Calábria sem ser morta por marginais? Precisaria conseguir companhia de alguns soldados. Mas como requisitar isso a Sérgio? O primo nunca deixaria sobreviver a essa viagem. Deveria partir em segredo. Quem poderia ajudá-la? Está a devorar a própria carne, Teodora Menor? Mamãe, assustou-me. O que está acontecendo com você, minha filha? Mamãe, eu preciso de ajuda, da sua ajuda. Responda-me com a verdade. Ama-me. Claro que a amo, sua cretina. A despeito de eu ser um tanto desligada das funções maternas e preferir a mim que a vocês. Eu sou mais íntima de Marósia e temos os mesmos interesses. Mas eu gosto de você, Teodora Menor. É minha filha legítima. Eu lhe dei a luz, senti seus movimentos dentro de mim. Pode parar com este teatro, mamãe. Já respondeu a minha pergunta. Eu já imaginava. Sei que toda e qualquer mãe ama suas crias, por simples instinto que seja, e não poderia ser diferente com a senhora. E por que pergunta isso? Importa-se com minha felicidade? Desde que não comprometa a minha? Não tente ser durona. Sei que deseja o melhor para mim, por isso peço sua ajuda. Preciso ir embora de Roma, preciso encontrar Felipo na Calábria. A vida dele e a minha dependem disto. Sérgio quer matar a nós dois. Preciso fazer algo, mesmo porque sinto uma saudade dolorosa dele. Nada me alegra distante dele. Disse que quer o melhor para você, e é exatamente isso. Mas acredita que este padreco em algum fim de mundo é o que sonhei para você? Isto, a meu ver, não é o melhor.
Você é a única mãe do mundo que pode realmente desenhar o futuro da filha. Ajude-me a partir de Roma e nunca mais me verá por aqui. E espalhe entre os nobres e clero o que a senhora melhor achar. Diga que casei com um nobre e rico da igreja de Constantinopla, ou que ingressei em um monastério confinante, ou que me internei em alguma escola de Alexandria. Pode ter toda Roma acreditando naquilo que deseja que eu fizesse. E como sei que para a senhora mais vale o que os outros pensam do que é realmente, será uma feliz e realizada mãe, uma vez que Marósia já cumpre seus desígnios nos braços deste velho e asqueroso Papa, que mais se assemelha a um monarca tirano e pornacrático. Gosta daquele padrinho? Os olhos de Theodora se entristeceram, tornando-se cheios de água. Eu pensava que gostava enquanto ele estava aqui comigo, ao alcance de minha mão. Agora que ele se foi e corre o risco de ser assassinado pelo nosso primo, eu percebo que é bem mais que isso. Eu amo Felipo mais do que a qualquer outra pessoa. Mais que a sua mãe? Mais que a mim mesma. O que quer que eu faça? A voz da mãe era complacente, eterna. Preciso que me dê um recurso para o impasse em que me encontro. Se me debandar para a Calábria sozinha, os marginais e salteadores me matarão muito antes de chegar até a metade do caminho. Se pedir a proteção papal, é isso mesmo que dará um fim em mim, amando dele. Em resumo, você precisa de um escolta, mas Sérgio não pode saber que você deixou a sede papal. Ele pode. Acredito mesmo que será impossível esconder isso dele. O que eu preciso é que não seja ele a ordenar essa escolta, pois certamente mandará que ela me mate. Ele pode saber, mas preciso de uma dianteira, pelo menos de uns 2 dias. Theodora Maior mordeu o lábio inferior e estreitou os olhos na busca de uma ideia. O que poderia fazer para ajudar essa filha sem se prejudicar junto ao primo? Sabia que ele lhe devia o poder, mas ela precisava dele neste poder para dar as cartas do jogo sujo de Roma no século de ferro. Lembrou-se de Teofilato I, seu marido de papelão. Impusera-se cônsul, duque e até senador romano, e em realidade era ela, a esposa, quem controlava tudo. Por que não usufruir deste poder em prol da filha difícil que sempre a desgostara? Ficaria livre da presença vexatória da moça, sem culpa, tendo certeza de que ela estava feliz, fazendo exatamente o que queria. O silêncio perturbador do quarto de Theodora Menor foi quebrado com a entrada brusca de Marósia. Pronto. Mamãe? O que faz aqui? E você? Marósia gaguejou. Ela esteve descobrindo algo a meu pedido, mãe. O que descobriu, irmã? Sérgio vai enviar um séquito de soldados muito bem treinados e disfarçados em uma falsa comitiva de clérigos orientais em peregrinação para Roma, buscando por repouso. Desta forma, acredita que todos os receberão sem maldade. Os soldados, contudo, receberão ordens de matar a todos, saquear e incendiar Santo Hilário. Theodora Menor engoliu em seco. Quando será isso? Ele calcula que despachará seus homens em mais ou menos uma semana,
pois mandará buscar em Cerveteri um grupo de soldados escolhidos a dedo para a missão, homens de sua confiança, capazes de qualquer coisa por ele. Até que vão e recrutem estes soldados, voltem e sigam para a Calábria, eu já estarei lá. Tenho uma dianteira mais que suficiente. Marósia, faça nosso primo dormir pesadamente. Teodora Menor, arrume suas coisas. Deve partir ainda hoje. Quando Sérgio sentir sua falta, direi que foi levada pelo seu pai para desposar nobre e belo mancebo da corte de Ravenna. Esta parte é bem verdade. Poupe-me, Teodora Menor. Marósia, pode me arranjar um pouco de Morfeu? Fala de meu sonífero? Isto, irmãzinha. Criatura bronca e rudimentar. O pensamento quase lhe brotou dos lábios. Teodora Maior desceu até os porões onde dormiam os soldados. Naqueles dias, quando a Europa era um caldeirão fervente em face às disputas de terras entre a nobreza e o clero, a guarda papal havia sido reforçada, devido ao medo que o soberano tinha de um golpe contra sua pessoa, sua posição ou mesmo seus bens. Desse modo, alojados quais animais, os gladiadores do século X se encontravam amontoados sobre monturos de palhas e feno, a cochilar, quando a matrona entrou segurando uma tocha com uma das mãos e a barra da longa saia com a outra. Ao perceberem a sua presença, os homens ficaram de pé. Era quase uma centúria. Ela chamou o líder e falou em tom confidencial. Preciso de 6 homens para acompanhar minha filha até a Calábria em segurança. Adianto que na volta serão regiamente recompensados. Porém, a partida deve se dar em questão de poucas horas e sem pausa para o repouso. Urge que ela chegue o quanto antes e que nosso pontífice nunca saiba para onde ela foi. Portanto, se este segredo vazar, cabeças rolarão. Eu coloquei Sérgio na cadeira de Pedro, portanto, posso tirá-lo, e se eu posso destronar um papa, não queira pensar o que faço com um centurião. Enviarei meu melhor sexteto e garanto que sua filha irá e voltará a salvo desta viagem. Ela não voltará, centurião, e que este segredo permaneça entre nós. Perfeitamente, senhora. Olhou para o batalhão de homens fortes e pronunciava um nome que era seguido de um passo à frente. Andrea, Franco, Bruno, Cícero, Carmelo, Donato. Acompanhem a senhora e sigam suas ordens de maneira irrestrita. Fortunato, cele 6 cavalos e prepare uma charrete. Teodora Maior saiu acompanhada de 6 soldados, e só quando estavam montados e Teodora Menor embarcada na charrete com toda a sua bagagem, ela entregou a Andrea um mapa para se chegar a Santo Hilário. Com a saia alçada até o joelho, o que despertou a atenção dos soldados unanimemente, Teodora Maior se alçou através do estribo e beijou o rosto da filha. Quero que seja feliz, de verdade. Serei, disse, quase asfixiada pelo pranto que a custo continha. Obrigada, mamãe. Após a primeira curva da estrada, Teodora chorou. Deixava para trás mãe, irmã, pai e a sede papal. Por mais que desejasse sair dali em busca do amado, descobrira tardiamente que a mãe, apesar dos pesares, a amava, e isso lhe apertou o coração.
Afinal, dificilmente veria a mãe novamente. No entanto, a perspectiva de rever Felipo era algo que lhe enchia de felicidade plena. E fazendo do trotar dos cavalos uma canção de ninar, Teodora resolveu que dormiria para não se cansar demais. Eles deveriam percorrer o correspondente a mais de 500 quilômetros até a Calábria. De acordo com os cálculos dos viajantes, deveriam vencer essa distância em aproximadamente 20 horas. Os cavalos conseguiam fazer uma média de 60 km por hora, mas levando em consideração a carroça e a mulher que o acompanhava, calcularam a metade do tempo e mais algum acréscimo. Assim, se tudo corresse bem, chegariam a Santo Hilário ainda com a luz do dia seguinte. O trabalho de Guilhermo na recuperação do coro, da sacada e da torre havia rendido muito, enquanto o Fórum Fernando Castelli surgia do lado de fora. A obra adiou um pouco o início das aulas, pois todos queriam ajudar na reconstrução e, empolgados, passaram da hora de iniciar os estudos que deveriam começar ainda com a luz do sol. Lence não acreditava no ocorrido. Imaginava que nunca seria aceito pelos vilões, quando, na verdade, os vilões pensavam o contrário. Julgavam-no sábio filósofo, que não queria contato com chucros conterrâneos. Decidiu que ajudaria o quanto pudesse o padre a ajudar os moradores locais com o que aprendera com seu mestre grego. Felipo já pensava em se recolher quando o som de patas dos cavalos o fizeram sair de dentro da nave. Os 6 cavalos pararam na porta da igreja e os 6 caveiras novamente entraram no recinto. Diogo Fernandes foi o único a falar. Os outros 5 homens permaneceram estáticos ao lado do conde, como se fossem escudos humanos a proteger o grande magno da Irmandade. Passei por aqui novamente para dizer que levarei de volta Henrique de Guimarães e que está livre para paroquiar a legação de São Lázaro. Pelo que me consta, um dos grandes ou deuses da Irmandade não representa perigo e tem boa vontade suficiente para suceder Fernando Castelli. Não me sinto digno de tal posição. Quero apenas exercer o que é minha obrigação como eclesiástico e principalmente como cristão. Sei que a Irmandade um dia desejou trazer de volta o cristianismo de origem, a doutrina do amor a Deus e ao próximo, mas foi sufocada por Roma em primeira mão. E em segunda, pela nossa adequação ao sistema feudal, em todos os seus sentidos mais mesquinhos e escravizantes. Eu não ia dizer isso. Eu sei que não, assim como sei que pensa exatamente assim. Estive a conversar com Brunello por muito tempo e chegamos a uma conclusão que não sei se concordará. Contudo, é exatamente o que é. Você, Felipo de Ravenna, foi reenviado a essa vila para resgatar não apenas estas pessoas do abandono que se encontram. Veio para trazer de volta o memorável braço calabrês da cavalaria. Esta unidade tende a se perder no egoísmo e no orgulho. Eu, como líder, já estive por estas paragens mais de uma vez e aconselhei, instruí e dei ordens, inclusive. No entanto, eu preciso partir. Mas você está aqui e pode me ajudar a fazer isso. E por que acha que eu faria?
porque em seu espírito estão os resquícios de um amor incondicional à cavalaria. Esteja conosco, Felipe, e seremos os mais fiéis companheiros. Entretanto, se nos trair, seremos os mais implacáveis inimigos. O conde de Portucale girou nos calcanhares, um movimento que as suas sentinelas imitaram, e sem nem mesmo dizer adeus, deixaram na igreja um Felipe assustado, com as feições do homem, que traduziam muito bem as últimas palavras pronunciadas. O padre observou o séquito até não mais ouvir o trote dos cavalos, e nem visualizar a luz bruxuleante dos archotes que portavam. Meu Deus! Se eu não dormir agora, não acordarei para o meu 5º dia na vila. Preciso iniciar as aulas. Valei-me, Santo Cristo! Pensava o padre, quando suaves batidas na porta o fizeram voltar para a porta principal. Mesmo antes de verificar a identidade do visitante noturno, algo no beiral do coro lhe chamou a atenção, algo que não estava ali antes. Guilhermo deveria ter encontrado embaixo da camada de massa de óleo de baleia uma espécie de pergaminho esculpido na própria parede, onde algumas letras em baixo relevo pareciam formar 4 palavras ininteligíveis. Sempre 4. Quem é? Lance. Abriu uma folha da porta e deixou o rapaz entrar. Não consigo dormir, padre. Pensei em conversar um pouco, já que vi luz na igreja. Eu estava indo me recolher, mas uma descoberta que fiz me levou completamente à vontade de dormir. Olhe para aquela escultura na mureta de proteção do coro. Não estava ali antes. Guilhermo deve ter raspado a cobertura grosseira e encontrado a obra original. O que está talhado lá? Parecem 4 palavras. Deixe-me tentar ler. Estreitou os olhos. É grego. As palavras são Bóreas, Zéfiro, Euros, Enoto. Não está enganado, não. Mas o que significa isso? Estes são os nomes gregos para Aquilon, Favonius, Vulturnus e Auster, os 4 ventos principais. Uau! Ele falou isso! O moribundo falou nos 4 ventos. Segundo ele, reza a lenda dos 4 cavaleiros que um tesouro está dentro dos 4 pontos cardeais, representados pelos 4 evangelistas. Acho que isso é mais que uma lenda. A história do tesouro dos caveiras é mais antiga do que a própria vila. Um tesouro dentro dos 4 pontos cardeais representados por 4 evangelistas? A escultura maravilhosa de um anjo na entrada do cemitério é uma representação de Mateus Evangelista. Ela está ao norte. E o que tem ao sul? Isto que é intrigante. Andei pelo sul e nada lembrava os outros 3 evangelistas. Mas sul é sempre sul. Este ponto pode estar ao sul a 2 dias daqui. Não acredito que eles andariam dias para marcar o sul. Como o Senhor mesmo disse, sul é sul. E de preferência, este marco, se é que pode se chamar assim, deve estar em linha reta com o homem alado. Então, está muito ao sul, pois eu andei por lá procurando alguma marca dos caveiras e nada. Talvez eles não tenham colocado algo ao sul como fizeram ao norte. Os olhos de Lance contemplavam algo que ninguém via. Pareciam viajar para dentro da própria mente.
Talvez o marco seja algo que sempre esteve lá. Por exemplo, ainda não sei, mas vou saber, padre. Segundo comentários locais, está envolvido nos enigmas de Santo Hilário e sabe que muitos padres desapareceram depois de se meterem com isso, não sabe? Sim, eu sei, e já recebi ameaças nestes termos. Mas a cada pista que encontro, me interesso mais em saber que tesouro é este, que se guarda tanto tempo, envolve tantos rituais e incomoda tanto a Roma. Como são feitas as ressurreições e as mortes aparentes? Seria realmente resultado da evocação dos primeiros cavaleiros? Isto dizem que eles fazem, sim, evocam os primeiros e já entraram em contato com o próprio rei Andeca. Para quê? O rei precisa ser consultado se confia no novo membro para se tornar um dos 4 grandes, pois, segundo contam, ele entregou o tesouro para Fernando Ortega de Castelli, um antepassado nosso, em quem ele confiava, e até os dias presentes este tesouro só pode ser entregue a quem ele igualmente confiar. Como descobriu isso? Sou filho, neto, bisneto e sei lá mais o que de caveiras, padre. Impossível não captar alguma informação. Tem razão. A porta da igreja, ainda aberta, foi escancarada por um apressado Guilhermo, que nem ao menos bateu. Padre! Padre! Adivinha o que meu pai me contou? Não esperou a resposta de Felipo e continuou. Comentando com ele que encontrei essa escultura por acaso ali no coro, disse-me que já havia se esquecido destes pergaminhos com inscrições em grego. Acrescentou que existia igual na fachada da tumba, bem acima da galeria de sepulcros, que por sinal são 4 carreiras com 4 gavetas, ou sepulcros, como queiram. Padre, eu preciso ver essa escultura, saber se ainda existe. O senhor entende minha ansiedade? Sou artesão e restaurador de obras antigas. Eu, por minha vez, estou louco para ler as inscrições. Sou o único que pode fazer isso por aqui. Nada podemos fazer por agora. Vamos nos recolher, rapazes. Mas o que fazer com essa ansiedade que não nos deixará dormir? E o que querem fazer? Vamos iluminar a cripta e procurar pelo pergaminho. E se ele desvendar mistérios? Sugeriu Guilhermo. E se ele trouxer mais um mistério? Nós o resolveremos. Vamos correr o risco, pediu Lence. Felipo parou por alguns minutos, mirando o belo e bem talhado pergaminho. Parece que consegui mais 2 ajudantes nesta busca. Tranquem a porta da igreja. Vamos chamar Francesco e descer a tumba. Que Jesus nos ajude. Ao compasso das ferramentas de Guilhermo, a pedra foi se soltando, sem muita resistência devido à recente violação. Com alguns sons próprios, o epitáfio se soltou, mostrando sombrio alçapão que se alargava na câmara mortuária abaixo. 4 tochas fizeram visíveis os segredos dos mortos, e a escada roliça amolgava sob o peso dos 4 exploradores. Guilhermo foi o primeiro a descer, Felipo o segundo, seguido de Francesco, e por último Lence pisou no chão úmido do local. 4 carreiras com 4 sepulturas em forma de L.
Novamente, Felipe leu a inscrição no topo de uma parte. Até aqui acompanhai seus mortos. Retrocedei, pois, agora, diante da selada passagem, onde lágrimas de cristal fecundam o portal obscuro, do qual, a seu tempo, o cerne deverá ser arrebatado. Pediu a Guilhermo que raspasse primeiro a parede ao lado. Se nada fosse encontrado, então poderiam raspar a inscrição que ele anotaria antes, pois tinha certeza se tratar de uma pista para o tesouro. A vila dormia tranquila. Nenhum som se fazia ouvir, nem mesmo um animal noturno perturbava o silêncio, quebrado apenas pelo ruído da espátula que delicadamente raspava a fachada superior da tumba subterrânea. O pó que se soltava dificultava ainda mais as respirações que já se faziam bastante pesadas. O cheiro putrefato, certamente vindo do túmulo de Constâncio, enchia o ar de odor desagradável e pestilento, o que fez Felipe se lembrar da Catedral de São João de Latrão e seu cheiro nauseabundo que escapava das tumbas, mal fechadas em seu interior. A terra abatia, tornando os cadáveres perceptíveis não só a olfação, como também a visão de quem se dispunha mirar dentro das gigantescas fendas que seguiam da superfície até o fundo, onde os corpos, a se decompor, tornavam a parte da destroçada catedral pelo terremoto de 896 um espetáculo bizarro. Era simplesmente insuportável o cheiro, tanto que Felipe tornara para si a responsabilidade de colher as folhas do incenso e a resina de mirra e prepará-las dentro do turíbulo para serem queimadas diariamente, com o intento de disfarçar o deplorável fedor. Todos os dias, religiosamente, incensava o recinto, o que o valia os agradecimentos dos artesãos contratados por Sérgio para a reconstrução do templo. Se alguma vez se atrasava, ao entrar na catedral, já encontrava Teodora a balançar um incensório. Os cabelos a balançar no mesmo movimento, em meio à cortina de fumo esbranquiçado, parecia uma visão de outro mundo. Os olhos claros avermelhados pela fumaça. Nunca dissera ela que sua boca ficava extremamente graciosa ao soprar as brasas no intuito de acelerar a combustão. Nunca lhe dissera que ela era extremamente graciosa. Lembrava-se dela, dizendo: já incensei a igreja. Abrace-me, Felipe, estamos ocultos pela fumaça. Ninguém poderá nos ver. Não sabia exatamente o que Teodora desejava dele. Às vezes chegava a acreditar que a prima do Papa nutria por ele algum sentimento. Quando aconchegava sua cabeça no peito e via seu rosto suavizar-se com olhos entreabertos e seus lábios um meio sorriso de pura emoção se formar. Às vezes pensava que ela queria apenas se divertir, quando a moça passava dias sem dar o ar da graça. Nestas ocasiões, seu peito chegava a doer diante da possibilidade de a amada estar nos braços de outro religioso, visto que estes chegavam às dezenas à sede papal, ou quem sabe de um nobre mancebo. Suas cismas, porém, se dissipavam quando, em meio à fumaceira do turíbulo, seu rosto sorria e se transmutava em visão quase material, atemporal. Onde esteve? Rezando novenas com as beatas,
amando de Sérgio. Senti saudade. Meu Deus, Teodora, dizia quase em pranto. Vivia sempre a andar na corda bamba em relação aos sentimentos de Teodora. Mas ela lhe salvara a vida, ou teria apenas querido se livrar dele. Ainda bem que não estava mais em Roma para ter a resposta. Poderia sofrer muito. Ah, Teodora, como sinto sua falta. Padre, começo a encontrar o pergaminho. A voz de Guilhermo o trouxe de volta à cripta. Mais um pouco e o teremos visível. Realmente não demorou muito até que Lence leu as palavras em grego. Hipnos, Morfeu, Ícelo e Fântaso. O que significa isso? Francesco perguntou e todos aguardavam a resposta. Morfeu, em grego, quer dizer moldador de sonhos, entre aspas. É o deus grego dos sonhos. Tem a capacidade de assumir qualquer forma humana e aparecer nos sonhos das pessoas como se fosse a pessoa amada por aquele indivíduo. É filho do deus Hipnos, também do sono, que tem outros filhos, os oneiros, Ícelo e Fântaso. O pergaminho se refere, no entanto, aos 4 deuses gregos do sono. Morfeu foi mencionado na obra Metamorfoses de Ovídio. Observação: Metamorfoses é uma das obras mais famosas e consideradas como a magnus opus do poeta latino Ovídio. Este poema narrativo foi tornado público por volta do ano 8 depois de Cristo, como um deus vivendo numa cama feita de ébano, numa escura caverna decorada com flores. Deuses do sono na tumba. Bem coerente. Pode ser, Guilhermo, mas acho que isso não se refere à morte propriamente dita. Muito pelo contrário, aduziu Felipo. As ressurreições dos caveiras? Seus olhos pareciam querer saltar das órbitas. Exatamente. Lence, você disse que, segundo Ovídio, Morfeu está em uma cama negra em uma caverna escura, decorada com flores. Portal obscuro, do qual a seu tempo o cerne deverá ser arrebatado. Acha que existe uma passagem secreta aqui? Atente para a inscrição. Ela diz que estamos diante da selada passagem, do portal obscuro. Há de haver aqui um compartimento secreto, uma câmara para onde os caveiras levam seus mortos para a ressurreição aparente. Uma passagem secreta. Não, padre, a passagem está selada, não oculta. Tem razão. Seria uma das sepulturas? Mas não abriram todas? Realmente. Felipo mirava a antecâmara pensativo. 4 paredes, 2 das quais eram repletas de túmulos. As outras 2 eram repletas de presentes aos mortos, e nenhuma passagem selada era perceptível nas paredes calçadas de pedras. Olhou para o busto do duque, sobre seu pedestal greco-romano. Seria ele a chave de uma passagem? Caminhou até ele e tentou girar a cabeça da estátua. Ela nem buliu. Tentou o mesmo movimento com o pedestal. Os ombros, nada. Tudo era irritantemente fixo. Até aqui acompanhai seus mortos. Retrocedei, pois agora diante da selada passagem. Ele enfatizou as palavras aqui e diante,
Esta passagem tem de estar aqui, em uma destas duas paredes sem tumbas. Com este raciocínio, o portal obscuro do qual a seu tempo o cerne deverá ser arrebatado está atrás de uma delas, mas como a expressão selada sugere, está fechado hermeticamente, tornando impossível o seu acesso, pois se retirarmos estas pedras sem critério algum, com certeza seremos soterrados. É clara a armadilha criada para fazer desaparecer quem chegou tão perto de algum local sagrado e secreto da Irmandade. E como os caveiras obtêm acesso a essa tal câmara? Afinal, é preciso que a sala das ressurreições se comunique com essa, onde o corpo é depositado na ocasião das exéquias. O acesso deles deve ser através de outro local. Eles devem chegar do outro lado, de onde a passagem é bem delineada, e eles não comprometem a estrutura da construção, retirando pedras essenciais. Todos na vila são unânimes ao dizer que nenhum movimento se percebe na igreja em ocasião dos rituais. Eles não passam por aqui, e se alguém tentar, se tornará mais um sepulto da cripta. Felipe se lembrou de que Hugo de Castela teria sido um engenheiro e construiu muitos túneis pela vila. Um deles, com certeza, levaria ao lado oposto da parede da cripta, de onde passavam sorrateiramente para recolher e ressuscitar seus mortos. Parecem coisas de Faraó, Guilhermo falou, admirado. Os outros riram da expressão atônita do restaurador. Não é à toa que o tesouro teria vindo da Alexandria originalmente. Mas pelo menos sabemos que existe uma câmara secreta onde as ressurreições são feitas de maneira sinistra e anônima. Onde talvez possa existir um mapa ou a pista para se chegar finalmente ao tesouro do rei Andeca, que Roma tanto teme. Acredita que o tesouro está aqui nesta ligação, que pelo jeito já não conta mais com as graças do grande Magno? Acho que sim, Lence. Não pelo fato da alta cúpula confiar nos atuais 4 grandes, mas por falta de oportunidade de remoção. Estamos em guerra, uma guerra entre a Igreja e os senhores feudais, uma disputa injustificada entre nobreza e a cleresia pelo mando de terras. Ninguém, em seu juízo perfeito, mexeria em algo precioso que está muito bem guardado. Mas lhe garanto que nesta cripta o tesouro não está. Eu, pessoalmente, abri cada tumba, mexi e remexi em cada um dos restos mortais. Definitivamente, aqui ele não está. Não estaria na casa do senhor feudal? Eu não sei. Teremos a localização precisa do tesouro quando encontrarmos nos outros pontos cardeais os símbolos dos outros 3 evangelistas. Então, será só calcular a metade exata. E os 4 ventos? Com eles, não precisamos nos preocupar. Sabemos por motivos óbvios de onde vêm. Concorda? Não concordo que seja apenas isso. Acredito que os ventos nos ajudarão a chegar aos marcos que representam os evangelistas. Tenho uma ideia ainda vaga, mas vou trabalhar nela com afinco. Francesco, que bocejava em um canto com a cabeça recostada em um vaso de pedra, interrompeu a conversa de Felipe e Lence. Pessoas,
O dia já vai chegar. Não acham que deveríamos recostar por algumas horas? Acho sim, filho. Vamos descansar até que amanheça, quando poderemos novamente nos empenhar em nossos labores. Tenho planos de começar a escola logo que todos voltarem do trabalho. Embora os outros concordassem, não conciliaram o sono com a rapidez que o dono da ideia o fez. Por mais de 1 hora, Felipe ouviu o ressonar de Francesco, pensando na Irmandade Caveira. Lence virou e revirou na cama, às voltas com os ventos principais, suas propriedades e direções dentro da vila. E Guilhermo não se recolheu. Subiu em direção à montanha, onde ficava o cemitério, para ver o sol nascer e marcar a direção leste da vila. Foi um espetáculo magnífico. A estrela maior surgir por entre as árvores centenárias da floresta, que ladeavam o povoado. Quanto tempo seria necessário para Dante ir, estar e voltar de Roma? Sentiu-se o pior dos homens. Desejava que Dante nunca voltasse, que tivesse sido devorado por alguma fera no coração da mata. Lembrou-se do casamento de Liana com ele. Assistira a tudo, escondido no coro apodrecido da igreja. A noiva não sorriu em nenhum momento. Brunello o abraçou forte, dizendo sentir muito. Se o senhor sente muito, imagine eu. E a pobre Liana, que chorou durante a cerimônia? Teve ímpetos de socar o sacerdote, mas sabia que ele não tinha culpa. Ninguém tinha. Era a cultura da época e do local. Agora sentia uma nova chance pairando no ar de Santo Hilário, reacendendo dentro dele a possibilidade de ter a esposa sonhada. Já havia se conformado com a perda. Para que ele foi desaparecer? Se essa pessoa aparecer novamente, eu desapareço com ele, pensava, observando o dia raiar. Mal os raios de sol começaram a tocar o chão úmido da vila, a chaminé da casa de Teresa já soltava espirais de fumaça azulada para o céu. O cheiro de pão enchia o ar com agradável aroma de canela. E Guilhermo se lembrou de que, apesar de completamente fadigado, estava também faminto, e desceu para casa em busca de pão e repouso atrasado.